Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo o vídeo aí, fica a sua escolha então, a forma de tratamento. Pessoal, brincadeiras à parte, vamos dar continuidade então ao nosso curso de Direito Empresarial 1. Vamos falar agora de uma figura jurídica chamada EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Figura essa instituída no ano de 2011 pela Lei 12.441, cuja lei fez acrescer no artigo 980-A do Código Civil essa figura aqui, que é chamada de, por alguns, de EIRELI, mas a denominação correta aí que a gente prefere utilizar é EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Vamos entender o que é EIRELI. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ela surgiu para suprir uma lacuna que havia realmente na legislação, para suprir uma deficiência que havia na legislação. Antes da EIRELI, antes de 2011, ou você se registrava como empresário individual, ou você se registrava como empresário associado a outro, a chamada sociedade empresária. Então, para você exercer atividade empresarial no Brasil até antes do advento da Lei 12.441, ou você exercia essa atividade empresarial individualmente, ou exercia essa atividade de forma societária, uma sociedade empresária. E aí o que acontecia? Qual que era o grande problema de você exercer a atividade empresarial no Brasil de forma individual? O grande problema era que a responsabilidade desse empresário individual era ilimitada. Como assim ilimitada? Veja, esse empresário individual, ele teria um CNPJ, esse empresário individual, uma pessoa ali, a pessoa natural, teria o CPF. E aí imaginem o seguinte, imaginem que essa empresa, que esse CNPJ dele, contraia dívidas. A responsabilidade era ilimitada. Então, eventuais dívidas contraídas pelo CNPJ poderiam ser cobradas do CPF dessa pessoa natural, desse empresário individual. Por quê? Porque a responsabilidade era ilimitada, não havia distinção entre o que era patrimônio da empresa e o que era patrimônio da pessoa natural. Ambos os patrimônios se confundiam. O ativo, o passivo de um e de outro se confundia. E da mesma forma, inverso também poderia ocorrer. Eventuais dívidas contraídas pelo CPF poderiam ser cobradas em desfavor do CNPJ. De maneira que isso inibia um pouco a atividade empresarial. Por quê? Porque as pessoas não tinham muito interesse em estar constituindo uma empresa, não tinham muito interesse em estar se transformando num empresário individual. Para evitar essa ilimitação na responsabilidade, eles acabavam constituindo uma sociedade, e aí na maioria das vezes uma sociedade limitada, que na sociedade limitada a responsabilidade ela é limitada, ou seja, dívidas contraídas pelo CNPJ da empresa não podem ser cobradas do CPF do sócio. Isso na sociedade limitada. Não pode. Por mais que a empresa tenha uma dívida, por exemplo, de 2 milhões, e no nome da empresa não tem nada, e os sócios têm 5 milhões de patrimônio. Não pode cobrar dívida da empresa do CPF do sócio, porque a responsabilidade ela é limitada ao patrimônio da empresa. A não ser, evidentemente, que haja o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, lá do Código Civil, lá do Código Consumidor. Isso é matéria, de repente, uma outra aula para a gente estar conversando, mas o que é importante saber é que não pode haver essa cobrança de dívidas contraídas pelo CNPJ diretamente no CPF, a não ser que haja essa desconsideração da personalidade jurídica ou mesmo a imputação direta de responsabilidade, como a gente tem lá no direito tributário, quando, por exemplo, um sócio administrador ali, ele frauda tributos, o fisco ele pode cobrar diretamente do patrimônio desse sócio. Aí é um pouco diferente, não é o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. A doutrina traz que essa nomenclatura seria imputação direta de responsabilidade. Mas são coisas para outro momento para a gente estar conversando. Então veja,
Essa questão do empresário individual, de ter a sua responsabilidade ilimitada, é que faz surgir a figura da Ireli. Porque a Ireli continua sendo um empresário individual, mas, como eu já disse, a sua responsabilidade é limitada. Esse foi o grande pulo do gato. Percebam que até antes da Ireli, o empresário individual tinha responsabilidade ilimitada, e sabendo disso, um empresário que tivesse interesse em constituir uma atividade empresarial buscava se associar ao outro para constituir uma sociedade limitada. E aí, muitas das vezes, acabavam que a gente verificava muito isso na prática de sócios laranjas. Então, a pessoa tinha lá uma sociedade limitada, ela tinha 99% das cotas dessa sociedade e 1% estava no nome de uma pessoa qualquer. Um filho, um cônjuge, um terceiro. Enfim, na verdade era um laranja, esse que tinha 1%. Um empresário mesmo é aquele que tinha 99%. Ele apenas não era um empresário individual, porque se ele constituísse a empresário individual a sua empresa, ele teria a sua responsabilidade, como já dissemos, ilimitada. Então, foi esse grande pulo do gato a constituição da Ireli nesse período. Bom, dito isso, pessoal, a gente já sabe que, então, existe, porque não deixou de existir o empresário individual, ele ainda continua existindo, não é porque surgiu a Ireli que ele deixou de existir. Então, hoje a gente tem o empresário individual e tem também a Ireli. Mais para frente no nosso curso, a gente vai ver que existe a questão dos microempreendedores individuais, que é outra figura. A questão, mais recentemente, de 2019, a sociedade limitada unipessoal. Tá? São situações que a gente vai estar vendo mais à frente. Mas, nesse momento, saiba, então, que o empresário individual ele continua existindo. Quem quiser se tornar um empresário individual, pode. Mas temos também a Ireli. E é da Ireli que a gente vai, então, aprofundar a partir desse momento. A gente já viu que está estabelecido no artigo 980-A. Essa Ireli é um ente jurídico personalizado, segundo a doutrina majoritária, não é uma forma de sociedade empresária, é um ente jurídico personalizado, é formado por uma única pessoa, é o que vai dizer o caput do artigo 980-A. Uma única pessoa, ele não disse se essa pessoa é uma pessoa física, não disse se é uma pessoa jurídica. Diz lá que é formado por uma única pessoa. Nesse sentido aí, houve, a partir de 2011, grandes discussões da doutrina da jurisprudência se poderia essa Ireli ser constituída, por exemplo, uma pessoa jurídica. Até 2017 não existia um entendimento pacificado a respeito disso. Até 2017 prevalecia que poderia constituir uma Ireli apenas uma pessoa natural, apenas uma pessoa física. É a partir de 2017, com a resolução de número 38 do ano de 2017, e essa resolução, ela buscou, através da constituição desse entendimento aí, autorizar que a Ireli fosse constituída também por pessoas jurídicas. Poderia, então, a partir de 2017, ser a Ireli formada por uma pessoa jurídica. Fosse ela nacional ou estrangeira, inclusive, é o que permitiu essa resolução retrocitada aqui por mim. Tá? Mas, mesmo assim, continuou uma celeuma muito grande. Por quê? Porque a gente tinha, a partir desse entendimento, segundo o parágrafo 2º, a possibilidade de uma pessoa natural constituir uma única Ireli, e também, com essa resolução de número 38, a possibilidade de uma pessoa jurídica nacional estrangeira também constituir apenas uma única Ireli. Em 2018, no ano seguinte, a resolução de número 47 facultou a possibilidade, ou seja, ampliou a possibilidade das pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras constituir quantas Irelis elas quisessem. Então, hoje em dia é possível uma pessoa jurídica ter várias Irelis ali também. Agora, o parágrafo 2º ele continua em vigência. E o parágrafo 2º diz que a pessoa natural só pode ter uma única Ireli. Então, isso daí está valendo. A questão da Ireli, essa expressão, ela deve vir obrigatoriamente após o nome empresarial do empresário. Então, vai ter lá o nome dele, nome empresarial, e ao final, tracinho Ireli. É obrigatório essa constituição dessa nomenclatura aqui, dessa sigla. A gente sabe também
que o empresário individual de responsabilidade limitada, ele pode ter o seu nome empresarial formado por firma ou por denominação. E aqui a gente abre um parênteses para dizer que nome empresarial é um tópico que a gente vai ver mais à frente, a gente vai aprofundar nessa questão, a gente vai ver o que é firma, a gente vai ver o que é denominação. Nesse momento é importante vocês saberem que é possível, então, o nome empresarial do Ireli ser firma ou denominação. Guardem isso daí. A gente sabe também que a Ireli se aplica às regras estabelecidas para sociedades limitadas, até porque é um artigo apenas, é o 980A e seus parágrafos que regem essa figura. Então, é possível que na ausência de alguma previsão na prática relacionada a uma Ireli, ela busque subsidiariamente as regras das sociedades limitadas. Então, as regras das sociedades limitadas se aplicam à Ireli. Em relação ao seu capital social, obrigatoriamente deverá ser integralizado no ato da sua constituição e o capital social deverá ser pelo menos igual ou superior a 100 salários mínimos. Não pode uma Ireli ter um capital social abaixo de 100 salários mínimos. Então, veja, se o empresário individual não tivesse 100 salários mínimos para integralizar o capital, ele vai ter que buscar outro meio. Então, por isso que continua em vigência a questão da existência do empresário individual, ok? Que a gente falava agora há pouco. Então, o capital social ele deve ser de no mínimo 100 salários mínimos. Esse capital social, vai dizer o caput, ele deve ser integralizado no momento da constituição da empresa, do registro da empresa. E a gente sabe que em relação ao capital social, o capital social é o patrimônio da empresa. É o que ela tem, ela pode ser formada por dinheiro, em espécie, por pecúnia, pode ser formado por bens. Então eu quero construir uma Ireli, eu não tenho 100 salários mínimos em dinheiro, mas eu tenho um imóvel que vale. Eu posso capitalizar essa empresa com esse imóvel que vale mais de 100 salários mínimos. É possível. Não é possível, guardem bem isso, constituir o capital social da empresa através de prestação de serviço. Por exemplo, eu não tenho 100 salários mínimos em dinheiro, não tenho nenhum bem, mas eu vou capitalizar esse capital, integralizar esse capital com serviço. Então, durante um ano eu prestarei serviço a essa Ireli, não retirarei o prolabore, não retirarei o dinheiro que eu teria direito ali enquanto proprietário e deixo lá eu integralizar esse capital com prestação de serviço. Isso não pode. Já não pode também para a sociedade limitada, como veremos mais à frente. E como é as regras das sociedades limitadas que se aplica aqui, aqui também a gente tem essa disposição. Não poderá ser integralizado o capital social de uma Ireli com prestação de serviço. Existe um enunciado da Jornada de Direito Civil que estabeleceu também que a voz, a imagem não podem ser elementos para integralizar um capital social da empresa. Então imagine que eu sou alguém famoso, eu sou um locutor de rádio famoso, minha voz vale dinheiro, e eu vou lá, integralizo o capital social dessa Ireli com minha voz, dizendo que eu tenho um seguro de 100 mil reais nessa voz, e esses 100 mil reais corresponde a 100 salários mínimos, e eu estou integralizando. Não pode. Embora a gente vá ver no parágrafo 5º aqui do 980A, que é possível constituir uma Ireli para você receber a cessão de direitos relacionados à imagem, à voz, os direitos autorais. Então, eu posso constituir uma Ireli para receber esses direitos autorais. Eu posso. É diferente, eu vou estar constituindo uma Ireli, colocando lá 100 salários mínimos através de bens, através de pecúnia, e vou receber nessa Ireli direitos autorais que, porventura, eu venha a ter. O que eu não posso é integralizar o capital desse Ireli com essa imagem, com essa voz, enfim. Entendam bem essa diferença aí. Então, vocês acompanhem com a gente no material aí, essa questão da Ireli que a gente falou. Eu acredito que a gente tenha perpassado aqui por todos os aspectos relacionados à Ireli. Tá? É isso mesmo. Ok. Então, eu aguardo vocês no próximo encontro. A gente, no próximo encontro, vai falar da questão dos livros escriturais obrigatórios, facultativos,
do empresário. Fique com Deus e até a próxima.